Meus pais pularam meu chá de bebê para ir degustar vinhos com minha irmã. Ela é a filha de verdade, escreveu a mãe por mensagem. Respondi, entendi. Consequências a caminho. No dia seguinte recebi uma notificação. Tentativa de transferência de R$ 2.000 da minha conta. Congelei todos os cartões. 2 horas depois, ela ligou sem parar, mas eu já havia iniciado a fase 2. No dia do chá de bebê, me troquei 2 vezes. Não por indecisão sobre a roupa, mas para ganhar tempo. Na cabeça, eu os via entrando pela porta. Minha mãe com maquiagem exagerada e um elogio barulhento que falava mais dela do que de mim. Meu pai rondando desajeitado à mesa de comidas, fingindo que não queria estar ali. E minha irmã Amber transformando tudo em algo sobre ela, como sempre. Fiquei conferindo o relógio. Depois o celular. Depois o relógio de novo. Repetia para mim mesma que chegariam atrasados, mas viriam. Tinham que vir. Afinal, como não aparecer no chá de bebê da própria filha? Os convidados começaram a chegar ao meio-dia. Mantive um sorriso falso colado no rosto enquanto o estômago revirava. A decoração estava perfeita. Tiago havia me ajudado a encher balões na noite anterior e nossos amigos montaram tudo pela manhã. Havia mini cupcakes com cobertura amarelo pálido, saquinhos de presente num canto com livrinhos de bebê. Parecia saído do Pinterest. Tudo, exceto as pessoas que deveriam estar lá. Às 14h12, o celular vibrou. Não era ligação. Uma foto. Eram minha mãe, meu pai e Amber, sentados ao ar livre numa vinícola. Taças de degustação à frente. Amber de óculos escuros e minha mãe sorrindo como se fosse o melhor dia da vida dela. Meu coração doeu de verdade por um segundo. Fitei a foto em silêncio absoluto. Sem legenda. Só a imagem. Mandei mensagem para minha mãe. Esqueceu o que é hoje? Demorou 4 minutos para responder. Amber teve um ano difícil. Ela precisava disso. Ela é a filha de verdade mesmo. Você vai ficar bem. Aquela frase quebrou algo dentro de mim. Não rachou. Quebrou de vez como algo já enfraquecido há anos que finalmente desistiu. Fiquei ali segurando o celular, pensando em todas as vezes que paguei contas deles. Todas as vezes que transferi R$ 3.000 mensais para Amber. Todo cheque extra que eu dava aos meus pais para cobrir a hipoteca ou consertar o carro. E eles não conseguiam aparecer numa tarde. Na celebração do nascimento do meu primeiro filho. Não respondi. Apenas encarei a janela enquanto as pessoas riam ao redor, tilintavam copos plásticos e me entregavam presentes. Eu estava em outro lugar. Tiago percebeu na hora. Não disse nada, só ficou ao meu lado. Acho que ele soube antes de mim o que aquilo significava. Não era só decepção. Era um divisor de águas. Naquela noite arrumamos tudo. Tiago e eu sentamos no sofá num silêncio que parecia uma parede. Ele finalmente perguntou, e agora? Disse uma coisa só, consequências. A caminho. Na manhã seguinte acordei cedo. Não consegui dormir. Minha mente repetia as palavras dela como uma música em loop. Conferi o celular por volta das 9h30 e veio a notificação. Tentativa de transferência. R$ 2.000. Da conta empresarial LES para Amber R. Não me mexi. Apenas encarei, anestesiada. Nunca autorizei algo assim. Minha conta exige autenticação em 2 etapas. A única pessoa que teve acesso anos atrás foi minha mãe. Ela me ajudou a configurar o QuickBooks quando eu estava começando. Nunca removi o acesso dela. Não achei que precisasse. Pelo visto, errei. Passei a hora seguinte congelando todas as contas que tinha. Empresarial, pessoal, tudo. Troquei todas as senhas. Ativei alertas de segurança. Avisei meu gerente de negócios. Tiago ficou ao meu lado o tempo todo, sem fazer perguntas, só de olho enquanto eu fazia o que precisava. Às 11h45, minha mãe ligou. Depois de novo. Depois Amber. Depois meu pai. Depois Amber outra vez. 8 chamadas perdidas em 1 hora. Sem mensagens de voz. Só pânico. Mas a essa altura a fase 2 já estava em curso. E eu não voltaria atrás. Dessa vez não. Não atendi as ligações. Nem da minha mãe nem de Amber. Nem mesmo do meu pai depois que ele finalmente criou coragem. Todos bombardearam meu celular como se fosse emergência. Mas eu parei de dar a eles o prazer de ouvir minha voz. Queria que sentassem naquele silêncio. Aquele tipo de silêncio dói diferente quando você sempre dependeu de alguém para limpar suas bagunças. O engraçado é que não comecei pelas grandes coisas. Comecei pequeno. Silenciosamente. Do tipo de mudança que você não percebe de imediato, mas arde quando percebe. Primeiro, entrei na conta de delivery de supermercado que criei para meus pais anos atrás. Estava no meu nome, vinculada ao meu cartão empresarial. Cancelei. Depois desativei a transferência mensal de R$ 3.000 que caía na conta de Amber todo dia 5, pontual como relógio. Não porque ela merecesse. Ela não merecia. Só precisava, ou pelo menos dizia que precisava. Nunca trabalhou. Sempre se virando. Sempre se recuperando de algo. Um término. Um contrato de aluguel. Um terapeuta que não a entendia. Nunca acabava. Não deletei a transferência. Pausei. Queria que ela sentisse parar. Depois veio a conta compartilhada do Amazon Prime. Troquei a senha e desconectei todos os dispositivos. Sabia que meu pai usava para ED/ONS de assinatura. Esportes, faroestes antigos. Tanto faz. Sumiu. Hulu. Cancelado. Plano familiar Spotify Premium? Removi todos os nomes exceto o meu e o de Tiago. Naquela noite disse a Tiago que queria zerar tudo. Ele nem perguntou o que isso significava.
Entrou no escritório, voltou com um bloco amarelo e disse: comece a listar tudo. Sentei de moletom, grávida de 6 meses, listando cada coisa que já paguei e que os beneficiou de alguma forma. Plano de celular. As 3 linhas na minha conta. Pagamentos de lacuna no plano de saúde. Quitados todo trimestre religiosamente. Impostos prediais do ano passado. Cobri o déficit deles. Contas de terapia de Âmbar. Cada sessão faturada para mim. Cartões presente Uber. Mensais desde que Âmbar disse que dirigir dava ansiedade. Até as contas do veterinário do cachorro. Eu paguei também. À meia-noite, a lista tinha 27 itens. Alguns grandes. Alguns pequenos. Todos meus. Não chorei. Nem senti tristeza. Só burrice. Por ter deixado chegar tão longe. Na manhã seguinte, o caos começou. Minha mãe deixou um recado fingindo que nada acontecerá. Oi, querida. Só queria saber como você está. Faz tempo que não falamos. Espero que esteja bem, te amo. Como se não tivesse pulado meu chá de bebê para tomar vinho com minha irmã. Como se não tivesse chamado Âmbar de filha de verdade. Depois Âmbar mandou mensagem. Oi, aconteceu uma coisa estranha com a conta. Pode verificar? Olhei um segundo e respondi. Verifiquei. Foi estranho mesmo. Sem resposta. Mais tarde, as ligações mudaram para gente que eu não ouvia há meses. Meu tio Marcos ligou primeiro. A caixa postal cheia do blá 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 de sempre sobre família unida e como eu não devia punir as pessoas por um pequeno mal-entendido. Esse homem já me pediu 10 mil reais para investir numa academia de steak que nunca existiu. Bloqueei o número. No dia seguinte, minha tia Raquel mandou mensagem para Tiago. Não para mim, para Tiago. Perguntando se estava tudo bem e dizendo que ouvirá falar de drama e que talvez os hormônios estivessem me fazendo surtar. Tiago me entregou o celular e disse, é só falar. Bloqueei ela também. Naquela noite recebi notificação. Âmbar postou um story no Instagram. Fundo preto, fonte branca. Algumas pessoas acham que ter dinheiro dá direito de controlar todo mundo. Notícia de última hora. Família não é banco. Clássica Âmbar. Fazendo-se de vítima. Agindo como se eu fosse uma tirana por decidir não bancar mais o estilo de vida dela. Não respondi. Só tirei print. Para depois. Mas continuou escalando. Pessoas do lado de Tiago começaram a ser envolvidas. A prima dele mandou mensagem dizendo que viu algo estranho no Facebook sobre eu abandonar a família grávida. Um colega de trabalho perguntou se estava tudo bem em casa. Âmbar espalhava boatos tão rápido que eu nem conseguia acompanhar todos. Naquele fim de semana, Tiago e eu saímos da cidade. Arrumamos o carro, rodamos 2 horas ao norte até uma cabaninha minúscula no Airbnb na mata. Sem sinal. Sem Wi-Fi. Só silêncio. Do tipo que não dá ansiedade. Ele levou o primeiro livrinho de bebê que compramos e uma câmera Polaroid. Fizemos panquecas na frigideira e rimos de como a calda era ruim. Por 48 horas, ficamos completamente incomunicáveis. Quando voltamos no domingo à noite, minha caixa de entrada tinha um e-mail novo. Do meu pai. Assunto. Vamos consertar isso. Abri. Uma linha. Você vai se arrepender, Alice. Foi a última vez que abri algo dele. Depois do e-mail do meu pai. Você vai se arrepender, Alice. Fiquei parada por um tempo longo. Não com raiva. Só acabada. Até ali eu estava calma, até metódica. Mas aquela frase mudou algo. Não ia mais ter consertar isso. Eu havia passado do ponto de conversas. Não respondi. Não encaminhei. Só imprimi, destaquei a linha em vermelho e guardei numa pasta nova no arquivo. A mesma pasta que agora tinha o print do alerta de fraude do banco e uma cópia da minha denúncia formal. Porque isso não era mais um problema familiar. Era um problema de limites. E eu finalmente tratava assim. Naquela tarde, Âmbar ligou. Não atendi. Ligou de novo. De novo. Deixei tocar enquanto dobrava roupinhas de bebê que ainda cheiravam a gaveta. Depois veio o recado de voz. Ela não parecia brava. Pelo menos não de início. Começou com um tom meio sem graça, nervoso, dizendo que não sabia que mamãe e papai iam pular o chá de bebê até o último minuto. Que achou que eu estava de boa porque não falei nada antes. Depois disse. Quer dizer, não entendo por que isso é tão grave. É só uma festa. Você está exagerando. Só uma festa. Aquela frase me fez parar de dobrar. Fiquei ali na sala com as mãos numa roupinha e percebi que ela não fazia ideia do que aquilo me custará. Nenhum deles fazia. Passei anos garantindo que nunca sentissem o peso das próprias escolhas e esse era o resultado. Achavam que amor era estar disponível o tempo todo sem questionar. E quando parei de aparecer, trataram como um erro de sistema. Na manhã seguinte, comecei a limpeza de verdade. Liguei para o banco de novo e insisti num relatório da tentativa de transferência de 2 mil reais. Após confirmar a identidade, enviaram o registro do dispositivo usado. Mesmo endereço IP que eu tinha arquivado quando minha mãe me ajudou a configurar o software de contabilidade anos atrás. Mesma cidade. Mesmo tipo de aparelho. Não disseram explicitamente, mas eu sabia o que significava. Não era Âmbar. Era minha mãe. Registre uma denúncia de fraude. Não porque quisesse acusação, mas porque queria registro. Queria um rastro de papel. Tiago não disse nada o tempo todo, só sentou ao lado e atualizou em silêncio uma planilha com todas as contas compartilhadas antigas. Cada entrada tinha 2 colunas, ativa ou encerrada. Ao meio-dia, tudo estava vermelho. Tudo acabado. Depois veio a parte legal. Tiago e eu registramos uma dissociação formal. Algo que nosso contador mencionou anos atrás quando meus pais tiveram um susto com impostos atrasados.
Documentava oficialmente que eu não tinha mais nenhuma ligação financeira com eles. Elaboramos papéis para removê-los como contatos de emergência. Até atualizamos meu testamento. Não ia ter confusão depois. E depois vieram as mensagens. Dessa vez não deles, eram os coadjuvantes. Uma prima de Michigan que eu não falava desde o último noivado fracassado de Amber me mandou mensagem no Facebook. Oi, não quero me meter, mas sua mãe disse que você cortou eles enquanto estão passando aperto. Disse que você mudou desde que engravidou. Só queria saber se está tudo bem. Claro, porque eu mudei. Não respondi. Arquivei a mensagem e abri o Instagram de Amber. Ela postou outro story. Texto branco em fundo preto como anúncio fúnebre. Quando as pessoas têm dinheiro esquecem quem as ajudou quando não tinham nada. Triste. Isso vindo de alguém que nunca ajudou ninguém. Dessa vez nem tirei print. Não me importava mais. A culpa não colava. Construí toda a minha vida adulta em torno de deixá-los seguros e no segundo em que precisei de apoio emocional, não dinheiro, não ajuda, só presença. Trataram como inconveniência. Naquela noite mandei e-mail para minha mãe. Sem emoção. Sem pedido de desculpas. Apenas isso. A partir de agora, toda assistência financeira está encerrada. Todas as contas e logins compartilhados foram removidos. Registre uma denúncia de fraude referente à tentativa de transferência da minha conta. Futuras tentativas de acessar minhas finanças serão reportadas. Sugiro que não entre em contato a menos que por vias legais. Isso não é mais emocional. É prático. Acabou. Não coloquei Amber em cópia. Nem me dei ao trabalho de avisar meu pai. Nesse ponto não mereciam aviso. Mereciam silêncio. Por alguns dias após o e-mail, silêncio. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhum drama online. A casa parecia calmante demais. Finalmente dormi a noite toda sem o celular acender. Quase acreditei que, quem sabe, tinham aceitado. Que seguiriam em frente e me deixariam em paz. Mas paz nunca dura muito na minha família. No quarto dia, uma caixa apareceu na varanda. Sem remetente, mas a caligrafia no rótulo fez meu estômago embrulhar. Reconheci na hora. A cursiva enrolada da minha mãe, a mesma de todo o cartão de aniversário desde meus 10 anos. Dentro, um álbum de fotos antigo, da época em que Amber e eu éramos crianças. Não o via há anos. Mamãe sempre jurou que perdeu na mudança. Colado na capa, um bilhete na letra dela. Família não joga família fora. Só isso. Sem pedido de desculpas. Sem menção ao que fez. Mais uma viagem de culpa embrulhada em nostalgia. Nem abri o álbum. Guardei a caixa no armário. Fechei a porta e disse a mim mesma que não daria a ela o prazer de uma reação. Mas mais tarde algo pior aconteceu. Tiago ligou do escritório, voz tensa. Ei, você pediu empréstimo no Arizona? Achei que era piada. Depois ele encaminhou o e-mail. Era de uma mulher chamada Gretchen numa cooperativa de crédito em Tempe. Ela só confirmava a autorização de consignatário. Meu nome constava como secundário no empréstimo pessoal de R$20 mil. Meu endereço. Meu CPF. Minha assinatura digital. Fiquei nauseada. Tiago abriu o documento anexado e lá estava. Minha assinatura falsificada. Nem boa, só desleixada o suficiente para parecer apressada. O requerente principal? Meu pai. Minhas mãos tremiam. Liguei para o número do e-mail e fui transferida para o departamento de fraude. A atendente confirmou o que já sabíamos. O pedido veio de um endereço IP conhecido. O mesmo que coincidia com a casa dos meus pais em Scottsdale. Eles realmente tentaram usar minha identidade. As mesmas pessoas que ajudei por anos. As mesmas que nem apareceram no meu chá de bebê. Passei as 3 horas seguintes em ligações com meu banco, a polícia e uma central de roubo de identidade. Mandaram registrar boletim, congelar crédito e alertar as 3 grandes burials. Fiz tudo na hora. Quando o policial veio à nossa casa, perguntou se eu queria dar queixa. Recite. Então Tiago respondeu por mim. Ela está grávida de 6 meses. Eles se aproveitaram dela por anos. Registre. Naquela noite finalmente recebi outra mensagem. De um número desconhecido. Amber, você realmente denunciou o papai? Está louca? Ele é seu pai. Só queria ajudar a mamãe com as contas. Fitei por um tempo antes de responder. Ele foi um pai. Agora não é mais. Foi quando as mensagens começaram a inundar. Parágrafos, acusações. Amber me xingando de tudo que conseguia pensar. Disse que eu era ciumenta, vingativa, fria. Chegou a escrever que meu bebê ia crescer sem a voz por causa do meu ego. Mas no meio de toda aquela raiva, uma coisa saltou. Mamãe me disse que só pegou o dinheiro porque você deve a ela por tudo que fez por você crescendo. Pronto. A frase que me disse tudo o que precisava saber. Eles não sentiam culpa. Sentiam direito. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem que mudou tudo. Da prima da minha mãe, Jéssica. Não falávamos há anos, mas ela começou com: Alice, acho que você precisa ver isso. Anexou prints, mensagens entre minha mãe e outro parente de meses atrás. Minha mãe escreveu: se Alice cortar a Amber, é só dizer que ela está tendo um surto de gravidez. Todo mundo vai ficar do nosso lado. Ela é emotiva demais para brigar. Havia mais mensagens, onde Amber se gabava de como sempre conseguia dinheiro de mim, porque Alice odeia confronto. Nem terminei de ler. Entreguei o celular a Tiago e disse: cansei de falar. Ele assentiu, pegou o telefone e disse baixinho: então deixa comigo. E eu deixei, porque o próximo passo não era mais meu. Tiago não levanta a voz. Não bate portas nem manda mensagens dramáticas. Não é do feitio dele.
Quando diz que vai resolver, resolve quieto, completo e de um jeito que não dá para desfazer. No dia depois que entreguei o celular, ele sentou à mesa por horas. Sem música, sem distração, só foco. Não perguntei o que fazia. Confiei. Mas à noite comecei a receber notificações. A primeira de um e-mail que não conhecia. Meu advogado, Tiago, contatou um escritório de direito de família que discutimos meses antes ao atualizar testamentos. Mandou elaborarem uma carta de cessar e desistir endereçada a meus pais e a Âmbar, já enviada por correio certificado. Anexada, uma declaração formal revogando toda a obrigação financeira e avisando que qualquer uso futuro da minha identidade resultaria em acusação criminal. Mas foi só o começo. Enquanto eu dormia, Tiago puxou todo o meu histórico financeiro dos últimos 5 anos. Listou cada pagamento que fiz à família, cada transferência à Âmbar, cada conta que cobri para meus pais. Somava mais de 170 mil reais. Na manhã seguinte, protocolou tudo sob juramento com nosso advogado e solicitou documentação para iniciar um processo de pequenas causas. Não íamos atrás do valor total. Sabíamos que nunca veríamos esse dinheiro. Mas não era mais sobre dinheiro. Era sobre documentar cada centavo para que não transformassem isso numa historinha de pena depois. E então Tiago fez algo que eu nunca esperei. Ligou para meu pai. Usou meu celular, que eu nem desbloqueava há dias. Quando meu pai atendeu, Tiago não discutiu. Não gritou. Só disse: sabemos o que vocês fizeram. Os documentos foram protocolados. Vocês recebem as cartas esta semana. Se tentarem mais alguma coisa, da próxima vez que ouvir de nós será no tribunal. Desligou. Sem emoção. Só fatos. 3 horas depois, minha mãe ligou. Não atendi. Deixou um recado chorando. O choro dramático que só aparecia quando precisava de algo. Disse que não sabia o que meu pai fez. Que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Que somos família, Alice. Nunca disse que sentia muito. Naquela noite, Âmbar tentou nova tática. Postou uma foto antiga nossa no Instagram. Um throwback de quando éramos crianças com a legenda: não importa o que aconteça, você sempre será minha irmã. Estarei aqui quando você parar de estar brava. Os comentários transbordavam de pena. Gente dizendo como era triste a família ter desmoronado. Mas olha só, não desmoronou. Já estava quebrada. Eu só parei de segurar os cacos. 2 dias depois, algo que nem Tiago esperava. Fomos notificados. Âmbar entrou com uma ação civil. Processava por estresse emocional e retenção indevida de suporte financeiro. Alegava que eu prometi suporte vitalício num acordo verbal. Tudo risível, mal escrito, nem submetido com advogado. Mas o fato de ela ter feito, de acreditar mesmo que meu dinheiro era salário dela, foi quando soube. Não tinha volta. Até minha avó ligou depois disso. Não tinha tomado partido até então. Perguntou se dava para amenizar. Ofereceu vir à casa conversar pessoalmente. Falei a verdade. Estou prestes a ter um filho. Cansei de criar todo mundo. Ela ficou quieta. Depois só disse: tomara que eles percebam o que perderam. Acho que nunca vão. O trabalho de parto veio cedo, 3 semanas antes do previsto, antes que eu processasse tudo. Estava cortando maçãs na cozinha quando senti a dor que não deixa espaço para negar. Tiago estava no andar de cima e desceu correndo no segundo em que chamei. 10 minutos depois, estávamos na estrada com a mala do hospital no banco de trás e um silêncio entre nós que não era medo, só foco. O quarto do hospital era pouco iluminado e silencioso. Lembro do bip das máquinas e do arrastar suave dos sapatos das enfermeiras no piso. Tiago ficou ao meu lado o tempo todo, falando o suficiente, nunca pairando, nunca em pânico. Não saiu nenhuma vez. Nem quando ficou intenso, nem quando gritei de frustração. Às 4h17, nosso filho chegou. 3,6 kg, choro forte, pele quente contra a minha. Não pareceu cena de filme. Foi melhor. Foi real, bagunçado, doloroso, aterrorizante e tão cheio de alívio que eu não parava de tremer. Tiago chorou segurando-o baixinho, e senti algo dentro de mim se assentar que estava torto há anos. Não pensei na minha mãe ou no meu pai logo de cara. Nem quando o colocaram nos meus braços, nem quando a enfermeira nos parabenizou, nem quando tiramos nossa primeira foto como família. Não passaram pela minha cabeça. Não ligaram, não mandaram mensagem, nem flores, nada, e tudo bem. Na manhã seguinte, acordei com uma bandeja de café da manhã frio e 2 chamadas perdidas de número desconhecido. Ignorei. Estava segurando meu filho. Ele cheirava a leite e lençóis limpos. Tiago tinha dormido na poltrona reclinável com um travesseiro sob a cabeça e uma mão no berço como se não suportasse soltar. Por volta das 10h30, alguém bateu. Uma enfermeira abriu a porta pela metade e sussurrou: tem visita. Não esperava ninguém. Só contei a uma amiga onde estávamos, e ela já viera na noite anterior. Ia dizer não quando vi quem entrou. Âmbar. Parecia diferente. Sem maquiagem, cabelo preso, roupas que não pareciam escolhidas para chamar atenção. Não trazia balões nem presente. Só parada ali como se não soubesse o que dizer. Não falei. Ela deu um passo lento e disse: não vim brigar. Ouvi que ele nasceu e eu precisei vir. Eu devia ter mandado embora. Devia ter chamado enfermeira, apertado o botão, feito algo. Mas não fiz. Ela não pediu para pegá-lo. Não chegou perto. Só olhou. Depois disse algo que me pegou desprevenida. Fui horrível com você. Acreditei neles. Acreditei que me deviam algo só porque ficavam repetindo. Não sei quem sou sem isso. Mas você é uma boa mãe. Vejo isso agora.
Fez-se uma pausa. Longa. Ela parecia querer dizer mais, mas não sabia como. Não espero que me perdoe, disse. Só quis ver ele. Uma vez só. Ficou uns 5 minutos. Não sentou. Não tocou nele. Só ficou quieta olhando a vida que construí sem ela fazer mais parte. Depois sussurrou, ele tem sorte de ter você. E saiu. Foi a última vez que a vi. Tiago voltou ao quarto 10 minutos depois com café e 2 barrinhas de cereal. Contei que Âmbar esteve ali. Ele nem piscou. Só perguntou, quer ela por perto? Olhei para nosso filho que agora dormia, completamente alheio ao caos que veio antes dele. Talvez um dia, disse. Mas ainda não. Meus pais nunca apareceram. Nem no dia seguinte. Nem no dia da alta. Nem nos dias ou semanas que se seguiram. Nem uma palavra de nenhum dos dois. E sabe de uma coisa? Aquele silêncio valeu mais que qualquer pedido de desculpas que pudessem fingir. Voltamos para uma casa que finalmente parecia nossa. As fechaduras trocadas semanas antes. As senhas resetadas. As contas protegidas. Sem mais parasitas. Sem mais culpa. Só eu, Tiago e nosso filho. Às vezes me pego olhando ele dormir, imaginando em que mundo vai crescer. Que tipo de família vai conhecer. Uma coisa eu sei, ele não vai ser criado achando que amor é sacrifício sem limites. Não vai aprender a confundir manipulação com cuidado. Não estou mais com raiva. Não estou mais quebrada. Sou só mãe agora. E isso basta.